Ó, vamos falar da seleção brasileira? Acho que hoje deve ser o treino mais decisivo, assim, né? Pra gente entender o que vai fazer o Ancelotti, que perdeu o Paquetá em relação ao último jogo, né? Já perdeu ali no intervalo. Naquele momento ele tomou uma decisão, não sei se vai ser a mesma decisão pro jogo contra a Noruega, que é no domingo. Hoje tem treino, amanhã tem treino. E aí no domingo, jogo contra a seleção norueguesa. Então vamos chamar Monique Danello para ela atualizar tudo pra gente da seleção. E aí, Monique, conta tudo pra gente aí do dia da seleção brasileira. Tudo bem? Bom dia! Fala, Tainá. Bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Convocados. Daqui a pouquinho tem treino da seleção brasileira aqui no CT de Columbia Park. Nós já estamos aqui na porta, aguardando a liberação da imprensa. Mais um dia de trabalho do técnico Carlo Ancelotti, que está em busca de um substituto para o Lucas Paquetá, que está fora dessa partida contra a Noruega e que a gente não sabe se joga mais na Copa do Mundo. Ontem ele fez um trabalho com um grupo quase completo, porque o Ryan não foi a campo, ficou fazendo controle de carga na academia, e a tendência é que hoje sim ele tenha esse grupo 100% para preparar o time para a partida contra a Noruega. Pelo que a gente apurou de informação, a tendência é que o substituto do Paquetá seja o substituto natural, que é o Danilo, que já faz a mesma função, mas a gente sabe que o Ancelotti tem o desejo de testar outras opções. O Martinelli entrou na partida, pode fazer essa função, o próprio Endrick, que foi o substituto do Paquetá no intervalo do jogo contra o Japão. Então, esses últimos treinamentos, essas duas últimas atividades, elas serão fundamentais para o Ancelotti chegar a uma definição e bater o martelo de quem será o substituto do Lucas Paquetá. Outra informação importante, ontem o Rafinha foi a campo na parte fechada do treino, mas de novo fazendo trabalho à parte, ainda sem bola. O Rafinha não trabalhou com o grupo até agora e por isso ele está fora dessa partida contra a Noruega. Não há necessidade, né? A comissão técnica entende assim, de esticar a corda e expor o Rafinha a um risco, então ele segue o cronograma do processo de recuperação para, no caso de uma eventual quartas de final, o Rafinha conseguir ficar à disposição da seleção brasileira. Então são dois desfalques certos, o Paquetá e também o Rafinha. Hoje vamos ver se ele vai avançar alguma casa nesse processo aí de recuperação e de transição para o campo. Daqui a pouquinho, então, o treino começa pra gente, a gente vai mostrar tudo dentro do De Placa e, para além do treino, né, tem algo muito importante que é a nossa famosa editoria do Bom Dia. E cada dia a gente tem que inventar um tema novo, né? Eu sei que a missão já foi dada para o chat, então estou esperando suas mensagens, Tainá, para saber qual foi o bom dia escolhido aí para a gente tentar interagir com o Neymar. Beijo para vocês. Combinado, Monique. Obrigada, viu, pelas informações. Quem está atento, aqui no Convocados acho que menos, mas muito nas nossas redes sociais, vê que todos os dias os jogadores estão entrando ali para começar a movimentação no treino da seleção e tal, e a Monique está sempre ali próximo para, né? Bom dia, galera, que todo mundo aqui tem um bom dia e tudo mais. E aí ela mete um bom dia, e aí bom dia, bom dia, bom dia. Aí já teve um bom dia lá que foi, pro não sei quem, vocês não dão um bom dia. Então, todo dia tem uma resenha diferente ali. Vocês querem que tenha uma resenha específica? Querem mandar um recado pra alguém? Tem uma pergunta pra fazer pra alguém? Que a Monique pode tentar, assim, rapidamente, naquele bom dia, né? Comeu o que hoje? Acordou que horas? Sei lá que curiosidades que vocês têm. Vocês podem mandar aqui no chat, que eu tô de olho, e aí passo lá pra Monique pra ela tentar brincar com os caras no Bom Dia, tá? Hoje tem entrevista. Todo mundo quer bom dia. Todo mundo no chat tá com um bom dia latrel. Se meter isso, vai ser engraçado. Será que o Vini pega se falar essa? Porque ontem ele e o Haaland até interagiram, né, com o meme. Então pode ser que ele entenda. O Vini só riu, né? Porque o Haaland não é tão... A gente tem que fazer isso acontecer, algo nesse sentido, né? E o Vini... Mas ele respondeu, interagiu de alguma forma. Sim. No contexto do filme... Eu não sei se o Haaland já assistiu o filme, mas no contexto do filme, a fala do Haaland ficou meio esquisita, mas tudo bem. E é um filme de difícil entendimento mesmo. Porque qual é a fala? Eu não sei qual é. Não vai adiantar te explicar, Tainá. Inclusive, acho que pode dar até problemas, mas tem que assistir. Tá bom, tem que assistir. Entendi. Hoje, depois do treino, à tarde, tem entrevista. Douglas Santos e Matheus Cunha, né, falam na seleção brasileira. Ontem, o Endrick foi quem deu entrevista coletiva. E o Endrick falou sobre a relação dele com o Ancelotti, que não é só da seleção brasileira, né? Se conheceram já um tempo atrás, quando o Ancelotti era técnico do Real Madrid, quando o Endrick estava no Real Madrid, agora está de volta, inclusive.
E aí o menino falou um pouquinho sobre a relação com o prof. Fala, Hendrick! É uma convivência maravilhosa. Acho que com o Mister o meu primeiro treinador quando eu cheguei na Europa, que para mim foi uma das melhores experiências ter ele como o primeiro treinador assim chegando na Europa. Para mim foi incrível, onde eu pude aprender bastante coisas com ele, mas também com o staff dele, que é um staff muito bom. Então fico muito agradecido, e aqui na seleção não está sendo diferente, e fico muito feliz por isso. Acho que não teve um encaixe melhor de ter o Ancelotti como treinador do Brasil para acolher o grupo, para fazer o grupo se dar bem e evoluindo cada vez mais, que é o que está acontecendo na Copa, e esperamos seguir evoluindo, que é o mais importante para nós nesse ciclo. Quase todos os jogadores, basicamente, né? Claro, todos que são questionados falam, mas às vezes até os que não são questionados falam muito em relação ao Ancelotti. O Martinelli, no pós-jogo, né, da classificação da seleção na 16avos, falou um pouco sobre a expressão corporal, assim, do Ancelotti, que passa uma tranquilidade para os jogadores e tal. E você vê, bom, na hora que o Brasil faz o segundo gol, que ele tá calmo, dá até um desespero para mim, porque... Ai, Ancelotti, reage, meu filho. Ô, Vessi, a gente tá aqui com o mapinha, mas mais do que isso, eu acho que a minutagem do Hendrick durante essa Copa do Mundo, que lá contra Marrocos não entra, depois joga 26 minutos contra o Haiti, depois joga 8 minutos diante da Escócia, e aí contra o Japão já joga um tempo inteiro, entra no intervalo. Lá depois do jogo contra Marrocos, você tava com uma questão, né? Por que ele não tá usando mais o Hendrick? Te agrada mais agora a utilização do Hendrick? Te parece mais justa, de alguma forma, a utilização do Hendrick e a minutagem nesses últimos jogos? Justa talvez não seja uma palavra legal, porque na hora que estava com a vaca indo pro brejo, ele chamou o Hendrick, né? Mas enfim, de novo, né? Isso aconteceu de novo dentro do ambiente da seleção brasileira, era na administração anterior, mas o Dorival Júnior também claramente parecia não confiar no impacto do Hendrick. Quando o Vinícius foi suspenso lá contra o Uruguai, ele chamou o Hendrick para jogar lá para botar ele meio ali no fogo. Mas enfim, eu acho que ainda é menos do que deveria, mas o fato do time ter encaixado sem ele diminui, lógico, a necessidade, né? Acho que a necessidade de você colocar um jogador, ela é diretamente proporcional à falta de efetividade do time. Como disse ontem o Lukaku, não é sobre ser uma vitória para mim, sobre ser uma vitória para a Bélgica. Então, não é sobre ter minutos para o Hendrick brilhar, é sobre dar os minutos para quem faça o Brasil vencer. Então, a partir do momento que o Brasil começou a funcionar, apesar de não ter funcionado no primeiro tempo contra o Japão, o debate diminui, mas acho que o Hendrick ainda não teve uma oportunidade no nível que acho que ele possa gerar um impacto, que é jogando como um segundo atacante e tudo. Mas acho que agora já está tudo muito... Já é um tema muito, digamos, muito bem administrado neste momento. Acho que esse é um ponto, né, André? Me parece que o Ancelotti foi sabendo muito lidar, né, com a questão Hendrick, assim, que em algum momento... Eu achei engraçado isso, em algum momento virou mundialmente um meme. Porque, né, em algum momento ele ficou... tudo virava Hendrick, sei lá, tem que fazer chover o Ancelotti. E tudo eles faziam botar o Hendrick na história. E isso, marcas mundiais usaram o Hendrick, inclusive, como meme quase. E no fim eu acho que o Ancelotti soube muito bem lidar. Claro que os resultados ajudam, né, André? Mas baixar um pouquinho a coisa e utilizar o menino quando ele entende que ele tem que utilizar, né? Então, até teve uma entrevista, uma delas, do Ancelotti, que ele fala que o Hendrick era paciente, que a família dele ajudava também, e que isso, assim, que ele estava muito tranquilo, ele, Ancelotti, estava muito tranquilo com essa pressão que estava tendo para o Hendrick virar titular da seleção brasileira. Eu acho que foi amenizado, porque, né, o time encaixou ali no segundo jogo, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, um pouco mais leves em termos de pressão
pro Endrick. E acho que até agora divide um pouquinho de atenção, né? Que também tem pressão para colocar o Neymar mais minutos e tal. Então, meio que ficou dividido. Mas eu adoraria ver o Endrick jogando desde o início, por exemplo. Acho que tem uma questão jogo? que o impacto dele não foi tão grande, né? Sim, não foi tão. Mas longe de ter feito uma partida ruim, né? Assim, e acho que a primeira entrada também do Ryan naquele jogo que também não foi tão bom, e que não foi para fazer a diferença no jogo. Mas assim, Tainá, eu gostaria de ver até ele começando desde o início, isso eu falei aqui já nessa Copa, né? Mas não necessariamente agora, porque realmente o time deu uma. Não sei se é a hora agora, tá? Não sei se é. Mas eu acho que ele precisa ter mais minutagem, acho que vai acontecer, eu acho que naturalmente vai acontecer. O Beckler, pensando no próximo jogo contra a Noruega, se a gente coloca o Endrick na briga para ver se vai ser titular, pela necessidade de tentar achar um substituto para o Paquetá e tudo mais, tem algum lugar que você entende que o Endrick pode ser, não fazendo a mesma função, obviamente, mas ser o substituto do Paquetá para mudar alguma coisa no time e ele ser o escolhido? Acho que não, né? Acho pouco provável, porque o Brasil estava perdendo do Japão, então ele queria Endrick e Matheus Cunha naquele jogo mais perto da área, né? Então era o Matheus ajudando como meia, mas tentando ter dois atacantes para encher um pouco mais a área pela urgência de fazer 2 gols em 45 minutos. Então acho que para início, tirar o Matheus Cunha de onde começou a funcionar ali, ele, Vini e Ryan, para puxar de novo o Matheus Cunha para o meio. Matheus Cunha não é a mesma coisa do Paquetá, então é provável que você volte quase que para um 4-4-2 com o Matheus Cunha como meia pela esquerda, Vini um pouco mais por dentro e tal. Não acho que ele vá por aí, não. Acho que é mais entre Danilo e Martinelli. Ou Danilo para fazer exatamente o que fazia o Paquetá com uma característica diferente, ou Martinelli para ele replicar o que foi o final do jogo, com Martinelli e Cunha na frente, Vini aberto de um lado, Ryan aberto do outro, e o Martinelli fazendo muito movimento para puxar a marcação e abrir espaço para o Vinícius. Acho que baixou um pouquinho esse suflê do Endrick, porque à medida que ele foi entrando e aquele impacto que a gente tinha a sensação de que ele iria gerar toda vez que ele entrava, porque ele entrou um pouquinho contra a Croácia, sofreu pênalti, entrou um pouquinho depois contra o Egito, fez o gol. A gente tinha a sensação de que toda hora que ele entrasse, rapidamente algo ia acontecer. E à medida que ele foi entrando e não foi acontecendo, esse clamor pela urgência do Endrick, porque sempre vai estar tocado por uma varinha mágica, diminuiu. E no fim acho que junta também com o fato do Ryan ter entrado bem, né? Acho que se o Ryan não tivesse correspondido, naturalmente ia aumentar um pouco essa pressão em relação a Endrick jogar. Mas, Vessi, alguém falou aqui no chat, que obviamente eu já perdi porque tá subindo rapidinho, mas duas coisas, e aí acho que o Ryan e o Endrick, eles são o Endrick, o Ryan acho que tem um pouquinho mais de 1 contra 1, mas o Endrick, ele empurra muito os caras, né? Ele é um trator, assim, ele passa por cima muito dos caras, ele tenta avançar com a bola pra cima. Isso aconteceu menos, eu acho, nessa vez que ele entrou, ou nas vezes que ele entrou, inclusive. Ele fez um pouco menos isso. É natural pela juventude e por ser uma Copa do Mundo que ele faça menos dessas? Não sei o que foi pedido para ele. Você tá falando especificamente contra o Japão? Não sei o que o Ancelotti pediu. Se o Ancelotti pediu para ele ter uma capacidade mais de atrair a atenção, para aparecer, porque foi exatamente quando mudou para o 4-2-4 de volta, né? Então talvez tenha pedido para ele mais atrair a atenção do que definitivamente terminar a jogada. Mas sem dúvida não foi aquele jogador que e todas para dentro do gol. Acho que foi um jogador que procurou mais associar, que talvez não seja muito que a gente veja como positivo do Endrick, né? Acho que nem como principal característica, né? Acho que a principal característica dele é ir atropelando todo mundo. E acho que a gente acabou vendo menos isso dele. Exatamente. E sobre ontem, sobre treino ontem, treinou a maior parte o Danilo e a alternativa como alternativa o Martinelli, né? Seria o Martinelli começar desde o início, fazendo um papel que ele fez contra o Haiti, eu acho, que ele entra no lugar do Paquetá ali, né? Na função do Paquetá e tinha uma dupla de ataque que termina Vinícius e Endrick. E também o Danilo, e aí tem que ver, acho que está entre esses dois com mais chances, pelo menos foi com mais minutagem no treino de ontem para o Danilo.
mas não dá para saber o que vai ser.